Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas para Ele com alegria no coração, Cenáculo. Amém? Testificando que você é um crente em Jesus e crê que Ele está aqui nessa noite. Amém? É de coração, igreja? Então creia, Ele vai falar e está aqui nessa igreja. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Pode se assentar, Cenáculo. Quero agradecer ao meu bom Jesus por ter me concedido estar aqui nessa noite com todos os irmãos, reunidos com todos aqui da Igreja Cenáculo Fé, desse ministério, reunidos também com todos aqueles que são convidados de Jesus a estarem conosco nesta igreja. Nós que estamos em campanha especial aos domingos aqui, amanhã a campanha da abertura do 7º selo, aliás, dos 7 selos, que vai ser, na verdade, concluída aqui nessa noite com todos os irmãos. Esse é o nosso desafio e viemos aqui para receber a revelação. Me sinto muito feliz por poder estar aqui hoje sendo alvo destas palavras, mesmo que eu venha pregar. Amém, não são minhas. Amém, Jesus Cenáculo. E agradeço ao meu Senhor pela presença de todos que estão aqui em São Paulo. Amém, aqueles que estão conectados com essa igreja agora, pela internet, a dedicação, o amor, as orações, a intercessão de todos que amam essa igreja, amém, a qual o Senhor deu a vida por ela. Amém, quero oficializar o culto dessa noite. Hoje é domingo, 9 de março de 2014, estamos ao vivo diretamente da sede da Igreja Cenáculo Fé em São Paulo, transmissão pelo horadaverdade.com. Amém, transmissão esta que é simultânea em nome de Jesus, ou seja, promovendo a experiência a todos, como se estivessem aqui conosco em São Paulo. Amém? Até porque Deus não precisa de canais para ser Deus e estar aonde Ele quer estar. Amém? Já provou a sua onipresença e nós somos crentes nisso. Vamos levantar nossa mão para o céu, vamos cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão pela internet participando deste culto nesta noite, dizendo a eles qual é a esperança da verdadeira igreja de Jesus na terra. Fala, Cenáculo, Maranata! Porque aquele que crê diz, ora vem, Senhor Jesus. E aquele que crê nele, se prepara para ele, para este dia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pastor, eu estou com os meus faróis aqui embaçados. Vamos ver se agora vai. Irmãos, o pastor, eu quero dar aqui alguns avisos importantes antes de nós orarmos pela palavra dessa noite, pela cura do povo aqui, pela libertação de todos em Cristo. Dizer, como sempre nós temos falado isso aqui na igreja, dizer a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que acompanham esse ministério, são abençoados por essa obra, de que vocês estejam intercedendo, orando para que essa igreja continue sendo aquilo que Jesus mais sonha, amém, aqui nessa terra, amém, que ela seja a porta-voz desse evangelho que muitos homens tentam e trabalham para destruir. Temos pedido ao nosso Senhor mais condições de podermos estar fazendo com que esse evangelho cresça na consciência das pessoas, e todos os meios que nós temos recebido do Senhor nós temos usado. Só não usamos mais porque não temos condição. Então peço em nome de Jesus que todos que são alvos, amém, da palavra que é revelada nessa igreja e que são abençoados por isso, que vocês valorizem, que vocês amem essa igreja como eu tenho amado, amém, Jesus, porque ela merece o nosso amor, por amor a Cristo, amém, porque ela é um instrumento sim de edificação de almas e vidas ao serviço do Senhor Jesus. Então espero em Cristo que todos aqueles que amem essa igreja amem com ações, com dádivas, dando resposta, amém, porque torcida para nós aqui não vale nada. Há muita gente torcendo por mim lá fora agora como pastor e pregador do evangelho, mas para mim torcida no que eu faço, amém, não gera nada aqui. Tenho dito isso, que tem feito a diferença nessa igreja a nível nacional, mundial inclusive, são aqueles que na verdade cumprem ações. A fé é uma ação, então que ela seja uma ação na tua vida também, nesse ministério, que te acolheu, que tem te disciplinado, te doutrinado, te abençoado pela palavra de Jesus. Então espero em Cristo que os irmãos estejam levando muito a sério o que essa igreja está sofrendo, o que ela está padecendo, o que ela está necessitando, precisando, porque há uma escassez, nós lidamos com isso todos os dias, e a obra é muito prejudicada pela falta de missionários, pela falta de pregadores, pela falta de gente fiel, pela falta também de recursos financeiros. Então eu faço aqui o meu clamor, o meu pedido, de que vocês não façam essa igreja sofrer pela tua disciplina,
pela tua indisciplina, pela tua irresponsabilidade, pelo teu afastamento, pelo teu ego, pelo teu egoísmo, etc, etc. Amém? Porque a obra merece tudo aquilo que é de melhor de nós. Amém? Porque é ela que tem nos abençoado. Amém, cenáculo? Amém. Quero anunciar que semana que vem, nossas atividades aqui serão normais. Essa igreja volta a estar aberta para público na quinta-feira, pelo programa Decisão, às 2 da tarde. Estaremos pregando pela rádio e pela internet. Pela rádio lá nos Estados Unidos e pela internet, amém, horadaverdade.com, que é o site oficial desse ministério. Na quinta noite, culto aberto, 8 da noite, para receber a todos em condição física ou então virtual. Quem quiser vir aqui em São Paulo congregar, amém, aqui pode vir. Quem quiser pela internet também vai poder. Transmissão igual a esta que estamos aqui agora. Quinta-feira, 8 da noite. Posteriormente, na sexta, programa Hora da Verdade, 5 da tarde, horário de Brasília. Amém, transmissão pela televisão aqui em São Paulo e pela internet em nosso site. Programa Hora da Verdade, pastor Daniel pregando ali. Amém, disseminando o conteúdo cristão. Amém, com certeza também esboçando aí a dúvida do povo, respondendo aos anseios também. Amém, das indagações, esperando em Cristo que tudo isso esteja, amém, fazendo aquilo que mais Jesus espera, que é gerar salvação de almas e libertação de consciência. No domingo, culto de manhã, de oração e doutrinação, 9 da manhã. E à noite, como hoje, 7 da noite, culto aberto a público para receber todo mundo aí. Então, como todo mundo percebeu, a semana é repleta. Quarta-feira, nossos pontos de pregação, 8 da noite, estarão abertos. Amém, desse ministério, aqui em São Paulo, Jardim Vista Alegre, Carapicuíba, que está mais próximo de nós. Os irmãos que quiserem congregar, estar lá, amém, poderão estar. Não vai haver transmissão desses pontos de pregação, como todo mundo sabe. Amém, mas quem ficar com saudade, na quinta, 8 da noite, você vai entrar pela internet e você vai estar participando de tudo que vai acontecer aqui na Igreja do Cenáculo da Fé. Amém, Cenáculo? Amém. Qualquer dúvida, quer falar com a gente? Pastor, tem telefone de contato? Pastor, eu quero falar com o senhor. Tem e-mail? Amém? E também tem o Facebook. Amém? Você pode entrar lá, Cenáculo da Fé para as Nações. Além de curtir, compartilhar todo o conteúdo que essa igreja tem pregado, anunciado, e fazer disso o teu perfil, você também pode mandar os teus comunicados a mim, e eu vou estar na medida do tempo, se possível, respondendo a você. Tenho respondido todos que tenho recebido. Os que eu não recebi, não posso responder. Quem quiser me comunicar por e-mail, também pode se comunicar, e nós vamos estar respondendo a você. Falta de conselho, de palavra, ninguém morre aqui. Morre porque quer. Amém? Logicamente no sentido espiritual. Espero, Jesus, que os irmãos aproveitem a paciência, a dádiva dessa igreja para poder ser edificado e instruído, porque nós estamos a serviço do Senhor pela tua situação e pela tua edificação. Então, página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Última coisa. Semana que vem estarei viajando agora para cumprir uma agenda missionária lá nos Estados Unidos. Dia 15 e dia 20, já estarei em Somerville. Dia 15 e dia 20, estarei dentro do hotel, amém, ali, Holiday Inn, em Somerville, às 7 da noite, para a realização de 2 cultos, amém, e a divulgação que faço é para a igreja estar orando, intercedendo, para que a igreja cumpra o seu papel, seja fiel naquilo que o Senhor a colocou, e também pelo objetivo de convidar quem está nos ouvindo pela internet agora a estarem conosco lá. Dia 15, dia 20 agora de março, semana que vem, às 7 da noite, estarei lá pessoalmente, pastor Daniel Batista, Igreja Cenáculo da Fé, amém, em Somerville, Hotel Holiday Inn, na 30 Washington Street, 7 da noite, amém, culto aberto para receber todo mundo, ninguém paga, é gratuito a entrada, vai quem quer, vai quem crê. Amém, Cenáculo, é isso mesmo? Vocês pensam que eu estou indo lá para cobrar jabá? Quem cobra jabá para pregar a palavra é pilantra, amém? É safado, é sem vergonha. Amém, Jesus? Então, dia 15, dia 20, semana que vem, num sábado, numa quinta, da semana que vem, na outra, amém, estarei lá presente em Somerville, pregando a palavra de Jesus, 7 da noite, dentro do Hotel Holiday Inn. E os irmãos estejam orando, clamando, para que tudo dê certo, as almas estejam conosco lá, amém, em nome de Jesus, porque o nosso propósito realmente é esse, fixar a tese do Evangelho, e deixar a cargo do povo pensar e decidir o que quer, porque daí então eu não posso interferir. Amém? Estamos indo lá para cumprir nossa agenda missionária. Este ministério, não eu, toda essa igreja. Ela vai comigo em oração para lá. Amém, Cenáculo? Quantos têm orado por isso? Diz amém.
Amém, Jesus? Lembrando, irmão, que maldição, urucubá, coração contrária, gente que não quer, gente que é rival, isso a gente já quebrou na cruz e Jesus já dispensou para o inferno. O mais importante aqui é o crente crer. Que quando ele crê, até o diabo não pode com ele. Porque a força da cruz é maior do que as forças que estão nas trevas. Amém, cenáculo? Vamos ficar de pé porque a causa é maior. Amém, Jesus? Não posso esquecer, né? Cantina no final do culto. Os irmãos, por favor, usufruam um espaço lá para se alimentar. Abençoe a igreja, sejam abençoados também. Lá atrás, amém? Pela nossa irmandade, em nome de Jesus, que vai estar à disposição dos irmãos para alimentá-los. Amém? Amém, cenáculo? Amém, os irmãos estão tão rosados hoje. Está sem graça? Você está tão rosadinho. Irmão, você está com a Bíblia? Amém. Mas tem gente que não vem com Bíblia. Então vamos constrangê-los, vamos intimidá-los, vamos fazer com que essa hora eles tenham que bater palma. Entendeu? Porque não tem Bíblia, ou bate na mão ou bate na cabeça, né? Então vamos constrangê-los. Faz esse barulho aí, que o diabo não gosta. Os internautas ouçam aí, olha o barulho no celular com a fé. Vai, cenáculo, com fé, meus irmãos. Com fé, igreja. Que barulho gostoso, não, irmão? Amém. Que barulho poderoso. Cenáculo, levanta a tua espada para o céu. Você é crente em Jesus? Então você sabe orar, você sabe clamar. Levanta a tua voz, começa a orar, toda a igreja orando e clamando a Jesus. Vai, cenáculo, os internautas orando e clamando conosco também, pela revelação, pela divina e gloriosa revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a esta igreja em pleno século 21. A igreja ora, a igreja clama, invoca, chama por ele, cenáculo. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, meu Santo Jesus. Imploramos, meu Senhor, pois sabemos que esta é a tua palavra, que ela nos foi concedida, meu Santo, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, fruto da tua revelação, da tua manifestação, e não de inteligência humana. Meu Senhor, te glorificamos, reconhecemos e te exaltamos, como sendo, meu Senhor, o fundamento espiritual da tua igreja, como sendo, Senhor, o tipo, o exemplo que nós devemos ser. Meu Santo Jesus, arrebata a consciência e o espírito desta igreja para receber do Senhor esta revelação, a fim de que ela aniquile, ela quebre, a fim de que ela esmiúce, meu Santo Senhor, a ignorância, a fim de que ela, meu Senhor, repreenda a soberba e orgulho. Pelo teu sangue nós te pedimos, meu Santo, faz a tua obra, meu Senhor, faz a tua obra, meu Salvador, para que aqueles que estão, Senhor, aprisionados, encarcerados pelo poder de Satanás, sejam, Senhor, iluminados pela tua luz, pelo teu evangelho. Meu Santo Senhor, te pedimos, prepara a tua igreja na revelação final, para que ela discina o tempo, para que ela identifique, meu Senhor, os acontecimentos, para que ela se prepare, para que ela se santifique, a fim de se receber no céu, Senhor, aprovada, anamiando foderesto que me ousta, rasto que me consterrebra, proterá, subiconsúbia, pelo teu sangue de pés, pelo teu sangue limporo, está na anando forteresta, que o Senhor arrepende, quebre, aniquile, meu Senhor, a ignorância humana, e por intermédio do teu Espírito, meu Santo, põe a tua espada na tua igreja, desemmanhada sobre a tua obra, para disciplinar, para corrigir, para legislar a tua palavra sobre aqueles que buscam a tua salvação. Nós te pedimos o teu sangue, lhe imploramos em teu nome, Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém, cenáculo. Você já sabe o texto, Apocalipse 6. Não hesita, abra. Apocalipse 6, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, versículo 9. Amém? Enquanto os irmãos vão abrindo, saudações em Cristo a todos que chegam conosco nessa noite. Estamos ao vivo, em nome de Jesus, neste domingo. Hoje é dia 9 de março, amém? Como todo mundo percebe, eu estou emocionado. Dia 9 de março, em nome de Jesus, estamos ao vivo neste domingo, transmissão pelo horadaverdade.com. Deus abençoe a todos que estão conosco aí pela internet, participando desse culto, dessa campanha
e encerramento de campanha, a abertura do 7º selo. Amém? Dos 7 selos de Jesus. Vamos ao texto Apocalipse 6, verso 9, que diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas no sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Até aqui. Amém? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus? Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode estar sentado, Deus abençoe todos os irmãos. Bom, irmãos, pastor, eu tenho um desafio maior aqui nessa noite, de passar à igreja em um culto só o significado dos 3 últimos selos que foram abertos e que faltam para a gente concluir essa campanha nessa noite. Então, pastor, eu vou tentar ser o máximo possível objetivo e claro na colocação que vai ser dada a essa igreja aqui nessa noite. E cada colocação, discernimento e explicação de cada ponto, Jesus tratando a sua igreja, amém? Nós vamos fazer um intervalo de oração e de clamor para que realmente a gente possa fixar em nossos corações cada um desses pontos que Jesus realmente quer comunicar e também exigir de nós um posicionamento. Porque desde o início dessa campanha, nós temos aprendido de Jesus que as profecias que estão contidas no livro do Apocalipse e também nos evangelhos, elas oferecem à igreja, amém, elementos de revelação para que a igreja saiba as coisas que estão acontecendo, discirna bem os acontecimentos e os fatos que estão se firmando na história e na humanidade. A profecia de Jesus, que é nada mais do que o pingo do colírio de Deus nos olhos da igreja, para que ela possa enxergar, como discernir, identificar tudo aquilo que colabora para o cumprimento da palavra de Deus, do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus e também do juízo vindouro que está preparado para os homens ímpios e para a destruição de todos eles. Então a igreja deve sim, como é a obrigação de todas as igrejas que se clamam ou que se autodenominam cristãs, de que elas realmente dominem sobre o assunto. Por isso, o Apocalipse de Jesus é um livro fundamental, porque ele encerra o plano que Deus estabeleceu na cruz e deixa claro à igreja o que vai ser, o que vai acontecer. Jesus, na abertura dos selos, determina exatamente os fatos e acontecimentos que firmam o que será da sociedade, da humanidade, inclusive também daqueles que são salvos, e eu me refiro à igreja. Então nós precisamos saber sim o que ele na verdade comunica por intermédio desta visão, desta revelação, porque nós podemos estar incluídos pelo lado bom dessa história, dessa experiência, como também pelo outro lado, amém, doloso, triste, do que vai acontecer com muita gente que subestimou todo o conteúdo dessa profecia. Então, paramos na abertura do 5º selo, de Apocalipse 6, verso 9, verso 11, como todo mundo nota, Jesus abre o 5º selo e deixa claro uma autorização de morte daqueles que sustentam fé cristã. E é uma coisa interessante no 5º selo que eu quero aqui colocar para os irmãos, que talvez seja o que mais me chama a atenção de tudo que vai ser pregado hoje aqui, desses 3 selos que faltam para a gente concluir essa campanha. Há muitas coisas que vão ser respondidas hoje aqui biblicamente a vocês, do que vocês leram e não entendem. Mas o que mais me chama a atenção é o que eu vou pregar aqui agora. Que, na verdade, também inclui outras religiões. Por quê? Porque a primeira coisa que nós nos deparamos aí no 5º selo é exatamente com uma expressão fortíssima, inclusive hoje em religiões extremas, fundamentalistas, que é o famoso mártire.
o louco, pela sua causa ideológica, religiosa e etc. Será que Jesus, na verdade, está se utilizando da morte dos seus fiéis por um simples gosto pessoal dele de querer exigir ou obter provas de que esse povo o ama? Poderia Deus, nesse momento, permitir a morte dos seus fiéis na humanidade, na terra, na história, porque ele tem um gosto por isso? De ver os seus servos sofrendo, agonizando, chorando, clamando por socorro? Seria um hobby, um prazer de Deus isso? Hoje eu fui alvejado pela seguinte pergunta: pastor, por que Deus, sendo um Deus de amor, ele permite que as pessoas sofram, de que as pessoas morram? Nós aprendemos isso aqui todos esses domingos dessa campanha, que desde o momento em que o homem pecou, e o pecado entrou na história da humanidade, e a natureza que Deus criou se separou dele, foi determinado que o homem escolhe e Deus julga. E que todas as consequências, aliás, todos os registros de caos, de destruição que há na história humana, não precede de Deus, ou de uma isenção, ausência divina, mas daquilo que o homem decidiu e Deus julgou. E isso foi fortalecido na cruz, pela morte e pela ressurreição de Jesus, que o juízo de Deus estaria presente nas decisões humanas. Então a gente sabe que as pessoas realmente têm muita dúvida acerca do compromisso que Deus não exerce, da pessoa de Deus que não se comprova, aquela coisa toda, porque eu tenho dito isso na doutrinação, os homens têm mais tendências a avaliar o que Deus deve ser ou deve fazer do que se enxergar. É um defeito que a humanidade tem, que nós temos, e nós temos que corrigir. E como eu dizia a vocês, assim como Deus não se ausenta do sofrimento da humanidade e sofre com o sofrimento dela, por saber que ela é burra, ignorante, desprovida da sua lei, porque faz opção pela iniquidade, ele sofre. Assim também, Deus sofre e chora por cada fiel que morre. E eu quero entender, ora, se não há a expressão mártire no que está sendo autorizado no quinto selo, então o que há? Se Deus não está tornando a morte desses fiéis como um legado, então o que Jesus na verdade está querendo dizer aqui? Se o propósito não é glorificar Jesus por intermédio de um mar de sangue das testemunhas e dos fiéis que já morreram, se Deus não procura, não busca por intermédio da morte de seus fiéis um gozo, uma satisfação própria, o que Jesus está na verdade aqui autorizando? O que ele está avisando? Que viraria história. Então toda a tradução que você fizer da palavra original do grego, que é martiria, que vem de Marte, se você fizer a tradução, e eu fui pesquisar, não vai cair mártir literal, mas testemunha, testificar, testemunhar. São as traduções mais recomendadas do grego para o latim, do latim para a nossa língua. Que se nós extrairmos desta versão grega que eu mencionei aqui, essa versão sempre será traduzida para este vocábulo, testemunha, não mártir. Isso é uma coisa importante. Por quê? Coisa importante. Porque a palavra de Deus não está falando de gente que vai morrer. A palavra está falando de gente que vai testemunhar. A ordenança aqui, ou a autorização que Jesus está dando aqui, primeiramente, não é de que se matem cristãos, mas de que a morte não os impeça de testemunhar.
Por isso que é importante a igreja sempre se aprofundar naquilo que a palavra de Deus está falando, para não cair na indecência de tirar exatamente conclusões erradas do que Deus está falando. Então, como ele dizia, amado irmão, a palavra mártir só tem 2 citações na Bíblia, no Novo Testamento. Mas todas as outras que há na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, foram traduzidas para testemunha ou testificação. E Deus tem alguma coisa a dizer para nós aqui nessa noite, que nos importa muito saber, sim. Quem são essas pessoas que Jesus permitiu e autorizou que elas fossem mortas? Pessoas que querem morrer? Ou pessoas que querem testemunhar? Pessoas que querem dar à sociedade, como deu a Roma, um espetáculo de horror, como também tentaram fazer com a cruz, no cinema, no teatro, com artistas. É isso que Deus quer? Sangue para todo lado. Deus não quer espetáculo. Deus quer testemunho. E eu começo pelo primeiro ponto aqui. Atos 1:8. Você vai ler esse texto bem alto. Atos 1:8. A igreja leia. Leia em voz alta, sem tremer, tá, filho? Mostra que você está com a Bíblia aí, vai. Vai, cenáculo. Vamos lá? O 5º selo está sendo aberto e Jesus está autorizando de que algo aconteça sobre aqueles que testemunham. E eu quero entender o seguinte: não é a morte de quem testemunha, mas primeiramente, quem são essas testemunhas? E é uma coisa aí que você leu que é importantíssima todo mundo saber aqui, que na fé, tudo aquilo que se viu e se ouviu de Jesus deve se depor, deve se testemunhar. Toda testemunha deve testemunhar. É isso que Jesus está te ensinando aí. Porque a palavra de Deus não permite que ninguém aqui encubra, esconda aquilo que foi testemunhado por conta própria, pessoalmente, de Jesus. Porque a Bíblia entende isso como uma infração. Uma infração séria. Então nós, cristãos admitidos, e cada um fale por conta própria aqui, é tua obrigação e teu dever de que tudo aquilo que você ouviu e viu de Jesus, você comunique, dissemine, reparta, fale com outros. Para que Deus não entenda que você despreza o que Ele fez na tua vida. Ponto. Farei de vós minhas testemunhas, e o que está vindo do céu, chamado Espírito Santo, vai colaborar para que essa palavra, tudo que se viu e ouviu, seja comunicado, seja deposto, seja falado a toda a humanidade. É óbvio que isso aqui é uma coisa fácil de se entender. Todo mundo entendeu aqui. Até um exemplo aqui de João 1:7 e também versículo 32, João 1:7 e também 32, versículo 32, que a Bíblia fala de João Batista, né? A mesma coisa que eu estou lhe pregando aqui. João foi enviado por Deus para ser uma testemunha de tudo aquilo que ele viu e ouviu. E há até um texto maravilhoso no versículo 32 que ele vai e comunica a todos que ele viu a pomba, o Espírito Santo descendo sobre o Filho de Deus. Eu vi, eu estava lá, eu presenciei. Isso é uma testemunha de Jesus. Quem entende diz amém. Olha, eu não estou aqui hoje falando do que eu, entendeu, ouvi do outro, e o outro ouviu do outro. Não, uma testemunha, ela não se baseia em fofoca, em pressuposto. Segundo a palavra de Deus, uma testemunha, ela é uma testemunha ocular. Ela estava lá, presente. É que nem a ressurreição de Jesus. Nós não estávamos lá, mas os que estavam, que passam de 500 o número, eles viram, eles ouviram, eles presenciaram. E todas estas pessoas existiram e a história confirma. Ponto. Testemunha isso.
Você pode estar hoje congregando aqui na igreja aqui e não ser uma testemunha ocular de Cristo, porque até agora você não viu nada e não testificou nada concreto de que Jesus é uma coisa que existe, é uma coisa séria, importante, fenomenal, fundamental, etc, etc. Porque você está se alimentando da fé dos outros. Uma testemunha ocular, verdadeira, que Jesus está falando aí, ela não vive da fé dos outros. Ela estava lá. Não, é forte. Farei de vós, minhas testemunhas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus representa na experiência literal, seja espiritual, material, física, é promessa para que esta igreja também experimente. Ou seja, fale daquilo não que é convicto, mas daquilo que vive. Que é bem diferente. É uma crença muito maior. Amém, cenáculo? É tão bom quando nós temos uma igreja crente em Jesus. Ou seja, eu estava lá. E ninguém vai arrancar isso de você. Você pode ter certeza disso. Então a testemunha, ou quem vai testemunhar, aliás, a testemunha deve testemunhar. A obra de Cristo é algo que nós precisamos experimentar, ou seja, precisamos ver, ouvir e, quando convictos, testemunhar. Então a Bíblia não fala de mártir, a Bíblia fala de testemunha. Jesus, ele trata sobre aqueles que devem testemunhar, devem falar da sua obra, anunciar o seu evangelho, a sua salvação, anunciar os tempos de graça, de misericórdia que Deus estabeleceu pela aliança do seu sangue na cruz. Nós estamos aqui não como meros comunicadores, nós estamos aqui como evangelistas, anunciadores da palavra da cruz, que Paulo dizia que era loucura para aqueles que estavam no mundo, mas para nós ela é o poder de Deus. Porque nós falamos de coisas aqui que nós vemos, falamos de coisas aqui que nós sentimos, falamos de coisas aqui nesta igreja chamada Cristo, que nós experimentamos. Eu estava lá quando Ele falou, quando Ele revelou, quando Ele curou, quando Ele libertou, quando Ele ressuscitou. Se isso não aconteceu na tua vida, porque você, na verdade, não fez o que Ele te pediu. Mas, de fato, a perspectiva aqui não é direcionar essa igreja a uma experiência de que ela seja morta por causa de Cristo, mas de que ela testemunhe. E você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Só não é porque alguma coisa humana te interrompeu. Eu não sei se é descrença, eu não sei se é pecado, eu não sei se é iniquidade. Quem tem que dizer isso aí é você. Mas o quinto selo me abre com a seguinte informação: ele está autorizando de que a sociedade tenha poderes sobre um certo número de fiéis. E quem são esses fiéis? Não são aqueles que estão buscando a morte para provar alguma coisa para Deus, mas aqueles que estão testemunhando Cristo em qualquer instância, tempo, hora ou opinião. Vamos lá? Por isso a Bíblia, na sua tradução, a palavra de Deus na sua tradução, não cabe mártir, mas cabe testemunha. E o segundo ponto que o pastor eu quero mencionar aos amados irmãos é o que está em Mateus 10, 22. Quando a testemunha ou o testemunho passa a estar associada à perseguição, ao sofrimento, e não é uma situação que Deus gera, que Deus provoca, que Deus exatamente quer alimentar o seu ego pela morte daqueles que estão lá pregando a palavra. Olha, nós temos um mar de sangue aí, na história do cristianismo, e Deus, seu Filho, exaltados por causa disso. Não é assim. Aprenda. Quando a testemunha ou o testemunho cristão se associa à perseguição ou ao sofrimento por causa do que sustenta na fé cristã, olha o que Jesus fala, Mateus 10, 22. Vai, cenáculo. Fala bem alto esse texto, vai, irmão. Então, como todo mundo pode perceber, meus irmãos,
Quando o testemunho está associado à perseguição ou ao sofrimento por causa da fé, não se trata de um caminho que Deus formou, que Deus estipulou, que todo cristão sofra. Deus não quer o sofrimento de ninguém, de nenhum fiel. Mas Jesus está pregando, Ele está doutrinando. O que Ele está doutrinando? Que quando o testemunho, meu e teu, se associar a qualquer experiência de sofrimento e padecimento por causa da fé, entenda, são os homens que vão te trazer essa dor, não Deus. São aqueles que se opõem à fé em Cristo, que vão declarar guerra sobre nós. E Jesus está autorizando de que eles tenham acesso, domínio sobre os fiéis. Ele está permitindo, Ele está autorizando de que isso aconteça, como aconteceu com o Filho de Deus, que é o primogênito disso. Mas nós precisamos entender qual o propósito de Deus permitir que todo mundo morra por causa da fé. O que Deus quer com a morte? Deus não quer nada com a morte, filho. Deus quer com o testemunho. Se a morte está entrando na experiência da fé cristã, isso não tem nada a ver com o plano de Deus, mas é uma resposta pública, social, política, de uma época específica que não tolera cristianismo. Eu tenho dito em todos esses domingos dessa campanha, Deus não tem prazer na morte. E a única morte que Ele realizou foi a morte do seu filho, e mesmo nesta, Ele não teve prazer nenhum. Vamos relacionar isso. Um pai se alegrando com a morte do seu filho. Um pai se alegrando porque os homens aqui estão humilhando, batendo, investindo força contra ele. Aonde um pai se alegra com esse tipo de coisa? Para que o seu ego, a sua glória aumente, ver o seu filho sangrar na cruz. Isso aconteceu porque na ponta disso tudo tinha a nossa salvação. Não o prazer de Deus ver sangue ou obter de nós e do seu filho uma prova de amor. Quando o testemunho se associa à perseguição e sofrimento, Jesus está ensinando aí. É porque essa resposta não está vindo do céu, está vindo de homens que não querem. Então Deus determinou que mesmo assim nós temos que testemunhar. Então o mártir, ele passa a existir no testemunho, irmãos, como uma resposta de um mundo sujo, tenebroso, que não quer ver a obra de Cristo sendo divulgada. E aí entra um sério problema. O reino de Deus não pode ser intervido e impedido de semear fé e salvação. Então Deus pede o que à igreja dele? Perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Porque temem mais a Cristo do que a morte. Mas a morte não está vindo para cá, porque Deus está soprando ela. Mas porque o diabo quer nos impedir. Entenda, no cristianismo não há loucura. Não somos fanáticos para cometermos insanidade, porque eu penso o seguinte, olha, somos loucos por Jesus. A loucura da fé não é insanidade. A loucura que nós pregamos aqui é obediência, amor pela causa, é bem diferente. Mas eu não posso dizer para o povo que é crente aqui em Jesus, dizer para eles o seguinte, olha filho, se a morte chegar para você, entendeu? Por ser um cristão, entendeu? Abra os braços, a receba. Porque não vai ser bom para nenhum de nós, vai ser doloroso. E essa experiência tem que deixar bem certa aqui. Não está promovida por Deus. E nem Ele se alegra com isso. São os homens, o mundo, o sistema, que querem exatamente nos impedir de testemunhar. E o céu manda a igreja testemunhar. Jesus pede para que a igreja testemunhe a sua obra. E nós temos um grande desafio. Não permitir que ninguém intervenha no testemunho, ainda que a morte entre na experiência de fé. Mas há 3 razões que a história me diz, que a história me fala. Há 3 razões no testemunho e perseguição. 3. Nós vamos testemunhar a palavra, vamos testemunhar a obra.
A liberdade que o Senhor nos deu é para dizer que a salvação está em Cristo, que a vida está nele, que o direito ao reino de Deus está na sua obra. Vamos dizer para todo mundo isso, que só Jesus salva, só Ele perdoa, só Ele transforma, só Ele liberta, Ele é o mediador entre Deus e os homens, etc, etc, etc. Mas há 3 razões para existir no testemunho a dor. 3 que eu quero colocar aqui para os irmãos. Primeiro, eu tenho que testemunhar, mas a lei dos homens me enquadra no seguinte termo: não fale. É uma das primeiras razões da história que se matou crentes de Jesus aqui nessa terra. Eu tenho que testemunhar, porque a lei de Deus me diz: fale do amor, da salvação, da esperança eterna que está no meu filho. Mas as leis dos homens, a lei humana me diz o seguinte: nós te enquadramos no seguinte termo, de que tudo isso que você vai falar, biblicamente, é criminoso e discriminador. Então temos uma resposta humana e não uma morte promovida por Deus. A outra razão que fez muitos cristãos morrerem na terra, que Deus permitiu e autorizou que isso se sucedesse, de que a lei humana quisesse interpretar esse testemunho, o que é bom e o que é ruim nele. Quem está vendo isso acontecer? A lei humana querendo dizer na palavra de Deus o que deve ser aceito e o que não pode ser aceito. Um exemplo disso é a homossexualidade. Então nós vamos parar de pregar contra o pecado que a Bíblia condena, porque a lei humana nos enquadra no seguinte termo, de que isso não pode ser falado, e passa a querer assumir a interpretação disso, de que não foi bem assim o que a Bíblia quis dizer, porque a época é diferente, etc. Muitos cristãos morreram por causa disso. Não foi porque Deus estipulou um caminho de dor, de sofrimento, para ser glorificado pela morte de fiéis, mas porque Ele pediu à igreja para testemunhar, e os homens aqui disseram: não, aqui você não vai semear isso, não vai pregar isso. Então a igreja ficou entre a ordenança de homens e a ordenança de Deus, e é lá que vem os conflitos pessoais de cada um aqui. A quem nós devemos obedecer? A lei que quer dizer a mim o que é certo, a lei dos homens que quer dizer a mim o que devo crer, o que devo pregar, ou aquilo que Jesus determinou para a igreja, que infringem algumas leis humanas sim. A quem nós devemos obedecer? Então, a Bíblia fala sobre isso. Olha, as testemunhas de Cristo não temeram nenhuma lei humana, não obedeceram nenhuma regra dessa terra que as impedisse de pregar Jesus. Foram fiéis até o fim. E por isso a morte chegou para elas. Porque elas não negaram Jesus, não negaram o testemunho e não negaram a palavra. A última razão que eu quero dar, que é histórica aqui, é a acusação específica. Você entendeu? A lei enquadra um termo contrário à Bíblia. Quer interpretar o que deve ser aceito pelo cristão e pela sociedade. E caso alguém discorde, ela incrimina, marginalize. É o que está acontecendo agora. E qual será o comportamento da igreja? Se eu perguntar para Jesus hoje, ele vai dizer para mim: é testemunhar. Mesmo assim, eles continuaram. A história me diz que na primeira igreja que Jesus introduziu e instituiu na terra, na primeira igreja, a experiência que os crentes tiveram com a perseguição foi exatamente o quê? Testemunhar até o final. E a morte entrando na história da igreja. Por quê? Como uma resposta da sociedade que não quis aceitar o que ouvia ou o que a igreja comunicava do que viu em Cristo. Então, por favor, quando você for colocar na conta de Deus alguma responsabilidade de alguém que morreu dentro da igreja, de alguém que morreu por causa da fé, não cometa essa besteira, meu filho. Porque o principal autor, aliás, o único autor de toda a desgraça que já foi cometida contra cristãos na história da igreja, o principal autor
se chama homem. Então a Bíblia está me dizendo, me comunicando que esse quinto selo representa para mim, para você, como igreja de Jesus na terra, um aviso de que a sociedade, o sistema, não permitiria, não aceitaria de que a semente da fé fosse colocada na sociedade, fosse semeada na consciência dos homens. Então, não é só uma autorização de Jesus para a igreja, mas um aviso de que tudo aquilo que nós devemos falar, comunicar, porque somos testemunhas, nós vamos ser perseguidos e odiados por causa disso. E nós não devemos nos intimidar com nenhuma dessas acusações, revides, juramentos, ameaças, porque eu sei como pastor e como cristão que lá no final eu não vou poder ter o privilégio de me preservar como ser humano, preservar a minha vida, ter medo de morrer, porque eu fiz o meu voto. Entre o testemunho e a minha vida, Jesus pede o testemunho. Quem amar mais a sua vida, a sua casa, a sua família não é digno de mim, não é digno da cruz. Quem amar a sua vida mais do que a mim, perde vida. Mas quem perde a sua vida por amor a mim, esse ganhará a vida. O que Jesus está querendo dizer? Que Ele quer através da morte uma prova de amor? Não, Ele está querendo dizer, quando os homens te odiarem, pelo que você recebe de Jesus, pelo que você pega da cruz, pelas coisas que Deus tem te confiado, não hesite. O testemunho de Jesus vale mais do que a tua vida. O testemunho de Jesus vale mais do que essa igreja. O testemunho de Jesus vale mais do que a tua família, vale mais do que teus filhos, porque esses são os verdadeiros fiéis. Mas se você morrer, eu morrer, alguém morrer aqui, por sustentar a fé cristã, essa morte não foi promovida nem parte de uma ação divina, mas de uma resposta humana em relação àquilo que você está vivendo com Cristo. Então qual a glória do cristão? Morrer ou testemunhar? Qual o maior troféu que o cristianismo poderia ter? Um mar de sangue, de pessoas que já foram derramadas pela causa, ou a comprovação de que todas aquelas que morreram, morreram porque foram testemunhas? Nós não queremos nos tornar mártires, queremos nos tornar testemunhas. Nós não queremos sermos lembrados pela sociedade pelo fim que tivemos como cristãos, mas pela obra que nós desenvolvemos aqui antes de morrer. É bem diferente. Muda tudo, muda o significado, muda o sentido. Não é uma carnificina que Jesus está autorizando aqui, mas um aviso, um alerta, de que esta igreja deve a Jesus sim. Foi chamada ao dever de que tudo aquilo que você ouve aqui e vê da parte dele na igreja, você deve depor, testemunhar, falar, seja para quem seja, goste o homem ou não. E se a morte entrar na minha e na tua experiência de fé, se os homens nos odiarem por causa disso, Deus não tem nada a ver com isso. O céu não tem nada a ver com isso. Aí surge a pergunta: por que Deus autorizou então, pastor? Porque a palavra tem que ser pregada. E se Deus não poupou o seu filho, Deus não irá poupar nenhum de nós. Porque tem que ficar provado na sociedade que essas pessoas que estão compondo esta igreja, chamada o corpo de Cristo, não são formados de pessoas que tiveram lavagem cerebral, foram possuídas, hipnotizadas, obrigadas a fazer o que fazem, mas são voluntários da causa,
gente que ama, gente que serve, um Deus que adora, um Deus vivo que recebeu em sua vida. O mundo precisa saber que nós somos voluntários, que nós não somos capazes, que nós não somos loucos, insanos, que saem por aí pregando uma palavra que não está em conformidade com a modernidade. O mundo precisa saber que nós não temos bombas aqui em nossa cintura para destruir outros que não querem nossa fé e não querem servir o mesmo Deus que servimos, que é bem diferente. Esse sim é o louco, é o mártir, é o insano. O que a sociedade tem que saber da igreja do cristão hoje? Que o que ele faz, ao que se dedica, ao que se aplica, é uma resposta do que Jesus fez por ele. O que ele está fazendo agora é, na verdade, devolver ao Senhor o que ele recebeu, fazendo com que outros também ouçam, saibam, conheçam o que ele também viu e ouviu de Jesus. Aleluia. Maraque andar as terras, piace recomiando froderoso. Somente para frisar, então, quando o testemunho se associa à perseguição, ao sofrimento, meus amados irmãos, tem o dedo do homem, não tem o dedo de Deus. Amém? Foi assim com os profetas, foi assim com Cristo, foi assim com a igreja lá atrás e será com todos nós. Então, se nós temos que odiar alguém, é os homens, mas não odiaremos, que como disse o servo de Jesus, amém? Como disse um dos primeiros mártires da igreja, né? Senhor, não imputa a esses homens o pecado deles. Não imputa a esses homens o pecado deles. Essas foram as palavras de Estevão. Nós não temos que odiar os homens que nos odeiam por sermos cristãos. Mas nós temos que saber que o testemunho transmite à sociedade uma verdade que volta em ódio. E nós temos que estar preparados para isso. A igreja não é uma oficina de loucura. A igreja não é, meus amados irmãos, uma oficina de suicidas. A igreja, ela discipula os homens a servirem a Jesus em qualquer instância. Por isso Paulo, no texto de 1 Coríntios 13, versículo 3, ele dá uma visão do verdadeiro mártir de Jesus, né? O verdadeiro mártir de Jesus. Você vai ler esse texto e depois eu vou te dizer qual o significado dessa expressão. Vai, igreja. Pode ler. 1 Coríntios 13, versículo 3. Ainda que eu desse o meu corpo para ser, vai, cenáculo. Se eu não tivesse amor, nada disso me valeria. É aquele indicativo que está vindo do Oriente Médio. Tem muita gente morrendo lá, que a mídia está comunicando a vocês, que eu diga a você, está morrendo e não é cristão. Está morrendo, mas não quer dizer que é um salvo. Um fiel, porque o fiel, o temente, o salvo se discrimina, se revela, se caracteriza no testemunho e não na morte. Tem muita gente morrendo, isso não quer dizer nada. Tem muita gente sendo ceifada lá pelo islamismo, que não aceita cristão. Tem muitos tipos de cristão, mas a Bíblia fala que o verdadeiro é aquele que testemunha. E o que Paulo fala? Olha, não há glória para nós morrer por ser cristão. A nossa glória está no quê? Amar. A nossa glória está no amor de Deus, não na morte. Porque muita gente pode morrer por muitas ideias, objetivos, propósitos, mas amar é um dom de Deus. De nada vale eu dar o meu corpo por essa causa chamada evangelho, se eu não fizer amando, testemunhando. Que glória que vai ter
ser esbofeteado, como já dizia Pedro, pelo pecado que faço. Bom será sermos odiados, perseguidos pelo bem que fazemos. Não há glória em dizermos que aquele morreu por ser um cristão. A Bíblia está me dizendo, a nossa glória está em dizermos aos homens, Senhor, não imputa o pecado daqueles que me odeiam. Ama eles também. Essa é a nossa glória. Então o Apocalipse fala para você que está aí, meu filho, ouvindo essa palavra. Das almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Não são mártires, são testemunhas. De vida, separe bem. Porque a palavra mártir entra na história do cristianismo por causa dos homens que enquadram em suas leis como crime e outras coisas. Porque para Deus, a palavra que prevalece não é a morte. Aqui para nós é o testemunho. Mas vale aquele que ama do que aquele que morre corajosamente. Mas vale aquele que testemunha. Lá estava Estevão, preso por ser um cristão, levado a júri dos principais sacerdotes da época. E o que este homem faz? Ele prega, ele fala, ele testemunha. E quem leva ele para fora da cidade para apedrejá-lo? Aqueles que o odiaram pelo que ele pregou. Mas qual o valor de Estevão para a igreja aqui agora? Aquele que morreu e não negou, ou aquele que pregou e não se intimidou? Esta é a questão. Um dos maiores perseguidores do cristianismo, chamado Saulo, que foi transformado em um Paulo. Jesus foi lá, a ele disse, como também a Ananias, o que o batizou: vou ensinar este homem o quanto ele deve me amar. E há traduções aí, na Bíblia de vocês, que estão o quanto ele deve padecer por mim. Não, o quanto ele deve amar. Vou ensiná-lo o quanto ele deve me amar. Mas a hora que ele padecer, que ele sofrer, ele vai sentir o que o Senhor dele sentiu na cruz. As investidas dos homens que não querem que ele testemunhe. E aí não entra o plano de Deus, entra o plano do homem, de querer te impedir de que você seja aquilo que Jesus quer que você seja. Deus nos revela uma história linda, mas tem gente que quer estragar ela. E infelizmente tem o dedo do homem nessa situação. Então nós temos que separar essa questão. E aqueles que procuram glória aqui, aqueles que procuram dar uma prova para Jesus, do teu amor, da tua devoção, do quanto você o deseja na tua vida, não vai ser morrendo que você vai provar isso. Que nem Pedro. Pedro, você vale mais vivo do que morto. Você vale mais vivo pregando do que morto, não falando nada. Senhor, eu dou meu corpo para o Senhor, morro com o Senhor. Jesus falou, para, que delírio. Pedro, não diga uma coisa dessa. Você não suportaria. Mas Jesus sabia que o caminho que Deus preparou para aquele homem não era dele morrer, mas dele ser uma grande testemunha. Eu creio que muita gente que está aqui nessa noite ouvindo essa pregação tem o chamado de Jesus, não é com a morte não, com a pregação. Senhor, eu quero provar o meu amor, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, eu quero provar o meu amor, vou ser fritado no micro-ondas, apacenta as minhas ovelhas. Você não vai provar o teu amor morrendo, você vai provar o teu amor pregando esta palavra para quem não quer ouvir, pregando esta verdade para quem não quer escutar, testemunhando Cristo daquilo que você viu e ouviu, e não ocultando em você. É essa prova de amor que Deus quer da igreja. Por isso que Ele autoriza o mundo a investir forças contra ela, para Deus realmente provar a todos nós aqui, não por meio da morte, mas por meio da fé e do Evangelho. Você testifica, diz amém. Testifica da glória a Jesus. 1 Coríntios 4:10, você lê o texto aí, e agora você vai interpretar comigo o contexto de tudo que está sendo pregado aqui. Vai ler o texto aí, cenáculo, com fé.
Nós somos loucos por amor de Cristo. Vai. Amém. Nós somos loucos por amor de Cristo. Loucos insanos? Loucos insanos? Não, não é que o Paulo está querendo dizer nada disso. Nós somos testemunhas. Nós amamos a Jesus e por isso nós somos testemunhas. E loucos na concepção de quem está do lado de fora, que pensa exatamente o seguinte: como que pode uma pessoa fazer isso por alguém? Se renunciar a si próprio por outra pessoa. Essa transfusão de dádiva, de amor, de fluência de amor entre o cristão e o fiel. O mundo não compreende, o mundo não entende. Então Paulo usa o termo louco para dizer o seguinte: olha, Jesus é a coisa mais importante que nós temos. Mas o cristão não está pregando a palavra hoje, não está vivendo fé para despertar ódio, para procurar briga, para procurar guerra, para despertar cismas. Nós não estamos querendo encrenca com ninguém, mas o evangelho tem que ser pregado. Eu não sou encrenqueiro, o evangelho tem que ser pregado. O Senhor pede para que seja. E essa é a concepção do mundo. Que por isso nós somos loucos. De que por isso nós somos insanos. De que por isso nós somos, infelizmente, fundamentalistas radicais. Não era o termo apropriado para o cristão, mas estão dando para nós. Mas o termo mais apropriado seria o seguinte: eu faço tudo isso por amor ao meu Senhor. É uma forma de eu compensá-lo. Não é morrendo, mas é fazendo com que todos saibam que Ele é Senhor. Você quer provar o teu amor para Jesus, filho? Por favor, não dê o teu corpo para ser fritado na fornalha ardente. Amém? Mas dê a tua vida para servir de testemunho para outros homens de que Jesus é poderoso para salvar, libertar e dar vida e vida em abundância. Aleluia. Versículo 10 de Apocalipse 6, verso 10 de Apocalipse 6, que diz o seguinte: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O clamor de justiça por parte daqueles que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentam. E há uma primeira questão aqui do versículo 10 que eu quero fazer a vocês uma observação. De quem partiu essa intercessão? Quem leu o texto, me responda. De quem parte esse pedido? De vivos? Os irmãos estão dizendo aqui de mortos. De mortos. De testemunhas mortas. Posso dizer a você, meu amado irmão, eu dei até o texto de Atos 7,56 de Estevão. E aqui no versículo 10, Jesus revela uma coisa importantíssima à igreja. Sabe o quê? Não é só o clamor de quem morreu pela causa de Jesus e do Evangelho, de que Deus fizesse justiça sobre os assassinos, tá? Porque é o que você está lendo aí. Mas o fato deles intercederem, representarem esse pedido, quer dizer o que para nós? É como Estevão, uma pessoa que morre, assassinada, martirizada pelo testemunho de Cristo que deu, ela não morre como um cristão normal. Ela não é tratada como um bandido ao lado à direita de Jesus que morreu e foi salvo. Porque este, como todos os outros que morreram de causa natural, mas morreram em Cristo, vão se submeter a juízo. São salvos, mas vão se submeter a um juízo prévio. Mas um mártir, alguém que morre por Jesus e o céu confirma, é como Estevão. O céu se abre para ele. E ele é levado por Jesus às alturas, sem se submeter a juízo nenhum. Que diríamos, irmãos,
aqueles que morreram por amor ao testemunho de Jesus, eles já inauguram o que será o céu e a eternidade com Cristo. Privilégio esse que Deus concedeu exclusivamente para aqueles que morreram pela causa. Quanto àqueles que morreram de forma natural, mesmo em Cristo, esses estão dormindo, guardados para serem julgados como salvos. Mas o mártir é isso aqui, ó. Nesse exato momento, ele já tem acesso a Jesus. Se comunica com o trono do Altíssimo. O que ele ora, Deus já ouve. O que ele pede, Deus já escuta. O que você está lendo aí é o mistério das Sagradas Escrituras. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele disse que os homens achavam que ele estava delirando? Eu vejo o meu Senhor de braços abertos no céu para me receber. Ah, pastor, então agora eu vou querer morrer. Não faça isso. Não provoque guerra, cisma, não procure encrenca, filho. Testemunha, deixa que ela venha para você de maneira natural. Já tem encrenca demais. Agora você vai sair que nem um Rambo aí, quebrando estátua, santo, lá na igreja católica, como já aconteceu. Tem gente que pensa que reforma é assim. Entra na igreja católica, bota uma arma na cabeça do padre e fala assim, olha, quebra tudo isso daqui, porque a Bíblia manda. Quem já viu isso, levanta a mão. Teve um caso de um pastor que entrou num terreiro de macumba, ele mais um obreiro, e quebrou, arrebentou e virou manchete. É lógico que vai virar manchete, porque não é o propósito de Deus, a imposição, mas o chamado, vem quem quer. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Jesus ele trata de maneira especial, como vai pessoalmente receber quem morre por causa dele. Quem sofre por causa dele. E estes têm um direito de interceder e orar e o céu ouvir agora, enquanto aqueles dormem. E eles vão e pedem a Jesus a vindicação da justiça. Daí o anjo diz assim, um pouco de tempo, porque a vindicação deve esperar o seu fim. Ou seja, nós esperamos de que o número daqueles que morrem chegue na sua totalidade. E nós temos uma observação aqui a ser feita, Apocalipse 7, versículo 9 ao versículo 17, que se relaciona a um paralelo, tá, filho? Porque quando os que estão ali com Cristo, que morreram pela causa, intercederam a ele para pedir justiça sobre os assassinos de cristãos, o céu disse assim, mais um tempo. Porque o número de mortos ainda não chegou no que está estimado. O número não é o total. O que Deus quer. Por quê? Porque ainda há, aí em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 17, um paralelo, ainda há aqueles que vão ser mortos por causa de Cristo na grande tribulação. Por isso que eu estou aqui colocando aos amados irmãos esse segundo ponto, porque a sensação de que Deus não está protegendo os fiéis, não está vingando o sofrimento dos cristãos, não está indo contra aqueles que os perseguem. Por que a sensação? Porque o tempo não é de vingança. O tempo não é de justiça sobre aqueles que são assassinos de cristãos. Por quê? O número não chegou. Porque ainda há muitos que vão morrer por amor a Cristo na grande tribulação. Período este que a palavra de Deus determina que será quando a igreja for arrebatada. Se iniciará na volta de Cristo. Quem testifica diz amém. E as testemunhas que intercediam, os mártires que pediam justiça, obviamente foram obrigados a conviver com essa realidade. Vamos esperar até que o número dos mortos que morrem por Cristo cheguem exatamente à totalidade daquilo que Deus quer. Muita gente ainda vai morrer por causa do testemunho de Jesus. Jesus está revelando aí, mostrando para a igreja, o sofrimento não acaba aqui. Amém, cenáculo?
Mas mesmo assim, Gênesis 4:10, mesmo Deus determinando um tempo ainda para não vingar os seus, para não vingar a morte daqueles que morreram por causa de Cristo, mesmo ainda tendo que 144 mil morrerem por esta causa na abertura do 7º selo de Apocalipse 7, versículo 9 e 17, que eu dei aqui também. Mesmo assim, a palavra de Deus determinou, em Gênesis 4:10, que Deus pede as contas daqueles que são assassinos de fiéis. E Ele pediu as contas daquele que matou Abel. A igreja lembra desse texto? Deus se incomoda com a morte daqueles que servem a Ele ou não? Deus sofre com isso ou não? Ele chora ou não chora? Não quer dizer que Ele não impediu que Ele não chore e não sofre por isso. Não quer dizer pelo fato de que Ele permitiu, aliás, de que Ele não sofra com isso. Ele sofre sim. Tanto que Ele pede aquele que assassinou as contas do servo fiel que morreu. Como considera o lugar das testemunhas que foram mortas, o altar de sacrifício em seu louvor, Levíticos 4:7. O voto de confiança que Ele pede para aqueles que estão no céu, que Ele pede para aqueles que estão vivos servindo Ele aqui na terra. Que Ele se incomoda sim, vai cobrar de cada um sim. Como também considera aquele lugar aonde todos morreram, este lugar específico, onde todos foram derramados por essa causa. Um lugar de altar de sacrifício em seu louvor. Levíticos 4:7. E todos serão restaurados e receberão o descanso eterno por antecipação, que está em Apocalipse 6:11, que você já leu comigo. A seguinte expressão: foram dados a cada um deles vestes brancas compridas. Foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Ou seja, todos eles terão o descanso eterno, a restauração completa, serão abençoados, retribuídos. Mas respeitem o tempo de Deus, que ainda nos diz que muitos vão sofrer por esta causa. Deus determinou que ainda muitos vão morrer por serem tementes e verdadeiras testemunhas de Jesus, e nós não podemos impedir